E aproveitando então, falando que né, o ano de Marinha que você passou lá, conta um pouquinho pra gente como que foi esse ano de Marinha na Tá. Amazônia. Por que você escolheu ir pra Amazônia, né? Assim, tinha outras Tinha. alocações, explica um pouquinho do processo, né? Porque tem Então, foi tem toda uma. uma ordem de escolha. Você realmente, Eu, geralmente as pessoas são meio que mandadas, né? Eu isso, sei que você escolheu ir pra lá. E por exato. quê? Então, eu servi a Marinha como médico, tá? E eu fui voluntário, mas ninguém me obrigou aí. Inclusive, esse era o perfil de todos os médicos que serviram comigo naquele ano, tá? Todo mundo se voluntariou para servir a Marinha em Manaus. Pessoas aqui de São Paulo, pessoas de Ribeirão Preto, um colega que era formado em Mogi, que é um grande amigo até hoje. Enfim, todo mundo foi voluntário Pra ir para ir trabalhar em trabalhar como Manaus, médico na Marinha. na Nas Marinha. outras forças, nem todos eram voluntários, estou falando especificamente da Marinha. Então, por quê? Né? Primeiro porque eu tinha entrado na faculdade com 17 anos. O que isso tem a ver? Eu nunca tive uma pausa. Fui direto do colégio até o final da faculdade sem nenhuma pausa e a única possibilidade de trancar a vaga da residência, que eu já tinha passado na residência, né, era por estar servindo as Forças Armadas. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu teria que servir para poder manter a minha vaga lá. Depois, eu estaria numa situação que era uma experiência única. Eu ia conhecer a Amazônia de uma maneira única, como eu posso dizer que eu conheci. Né? Então, eu ficava alocado em Manaus, que é uma cidade grande, né? Acho que é a oitava capital, deve ter uns 2 milhões de habitantes. Estou falando de uns 20 anos atrás, ainda não era tudo isso, mas, enfim, uma cidade grande. E eu saía pelos rios da Amazônia para atender a população ribeirinha ou quem tivesse necessidade, ou mesmo para assistir a população do navio da Marinha. Estava lá, às vezes eu era o único médico num raio de quilômetros. Então a gente tinha acabado de se formar numa super faculdade, a gente ia ter uma tendência já a se especializar e foi um último suspiro para eu ser médico de tudo. O que aparecesse era comigo. Que Então é um pouco o que você faz com a geriatria hoje. é um pouco mais diferente, né? Com mais Porque tecnologia, talvez. porque a medicina que você exercia lá era diferente. Eu fazia parto. Chegasse lá, estava tendo um trabalho de parto, eu tinha que fazer. E Né? Você teve alguma resolve. história interessante de lá? Alguma Teve várias coisa histórias que interessantes. aconteceu? Qual é a mais icônica? Mais icônica? Vamos lá, hein? A mais icônica é a seguinte. Então eu estava num navio patrulha, não era um navio hospital. Tem um navio hospital e navio patrulha. Então eu era o único médico para atender a população da marinha daquele navio. Qual que era o navio patrulha? Acho que era o navio patrulha Amapá. Mas tudo bem. Não importa o nome, não importa a experiência. Aí no meio da madrugada, eu sou chamado. Bom, qualquer problema lá era comigo, né? Qualquer coisa que Na envolvesse, madrugada. meio da Meio da madrugada. madrugada. Navegando lá Dormindo? nos rios da Amazônia. Dormia Lá. na rede? Exato. Não, você dormia com todo o conforto, numa cabine, tinha um Ah. beliche lá. Né? Passei bem. Nesse período eu tinha todo o conforto. Oficial da Marinha. Aí me acorda de madrugada. Doc, vem pra cá agora, o timoneiro caiu, tá se contorcendo no chão. Fui lá correndo, né? O pessoal já tinha deslocado ali pro lado e ele estava fazendo uns movimentos assim, estranho que eu veja. Eu não era um médico experiente, mas eu tinha a minha formação. E você vendo aqui, estava óbvio que ele estava tendo um quadro que a gente chama de conversivo, né? Um quadro totalmente sugestionado, psicológico e tal, né? Falei, que beleza, né? Então eu vou ter que usar as medicações psicotrópicas aqui para dar uma para tratar ele, né, com remédio na veia. Aí as medicações psicotrópicas elas ficam num cofre na cabine do comandante. Então, tá bom. Acorda o comandante. Acorda o comandante. Né, e traz o que tiver no cofre do comandante. Ele trouxe e os remédios psicotrópicos, olha que legal, tudo vencido.
Daí eu olhei assim e falei, caramba, e agora eu tenho que usar minha criatividade aqui, né? Ou vou dar o remédio vencido pro cara e seja o que Deus quiser, né? Mas enfim, aí uma pessoa lá da tripulação falou pra mim, Doc, você não acha que ele tá possuído, não? Tá sendo possuído por um espírito aí? Eu falei, olha, o que eu acho nesse caso não importa, não tenho nenhuma especialização nisso, né? Mas tem alguém a bordo que lida com essas situações? Ele falou, tem sim. Eu falei, tem um exorcista mais ou menos embarcado. Isso, mais ou menos isso. Tá bom, pode chamar. Aí chamaram um camarada, não vou citar o nome dele, eu lembro até hoje, né? Tem o cabo tal, beleza, pode chamar o cabo, beleza. Daí o cabo foi lá e falou, doutor, pode deixar que eu resolvo essa daqui, deixa pra mim. Por favor. Né? Fica à vontade. Todo mundo lá, os comandantes olhando. O psicotrópico tá vencido. Não entrei nesse mérito, né? Mas eu entrei no seguinte raciocínio. Em Roma, faça como os romanos. Quer dizer, o cara estava sendo influenciado por uma situação cultural dele. Né? Então, tem muitas situações assim na medicina que eu posso ficar... Não, mas isso é totalmente psicológico, psiquiátrico, não sei o quê. Tem que dar um remédio psiquiátrico. Mas o cara fez a cerimônia dele, o exorcismo, chama como você quiser, né? Não tem um nome apropriado para isso. E resolveu muito melhor do que se eu tivesse dado uma medicação vencida para ele. Entendeu? Com a cerimônia que a pessoa fez, resolveu o problema em 2 minutos. O remédio que eu daria iria deixar ele dormindo a noite inteira e ele ia acordar bem no dia seguinte. Né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência das influências culturais sobre a medicina. E tem inúmeras histórias a respeito disso que você conhece, que eu conheço e que a gente foi aumentando a nossa bagagem ao longo dos anos. Mas naquele meu 1 ano de marinha, essa foi uma experiência que me marcou bastante.